Agora a próxima aula vai ser sobre demências. Eu já expliquei na introdução que um dos objetivos desse curso é fornecer informações para vocês. Eu acredito que o conhecimento é fundamental para o melhor cuidado do seu pai, da sua mãe e diminuir todo o estresse dos cuidadores. Essa aula eu vou falar sobre demência, de uma forma geral, sobre os principais tipos de demência e, posteriormente, eu vou dar aulas sobre cada tipo de demência. Eu já expliquei sobre o que é demência, mas eu vou explicar de novo, para ficar bem fixado na sua cabeça. Demência é uma doença onde a cognição está afetada, onde o paciente apresenta dificuldades de executar tarefas que antes eram fáceis para ele, onde o paciente passa a esquecer, passa a ficar desorientado no tempo e no espaço, passa a não ter uma percepção do ambiente, ter problemas com relação à atenção. E esse prejuízo cognitivo faz com que a autonomia dele esteja prejudicada, faz com que ele aumente a dependência com relação ao cuidado de terceiros. A demência é um universo bem complexo, é um universo cheio de detalhes. Dentro da neurologia existe uma subespecialidade que chama neurologia cognitiva, quer dizer, médicos, neurologistas que estudam só sobre esse tipo de doença, para você ver como que é um universo, como que é algo de um nível de complexidade bem grande. Aqui eu estou simplificando um pouco sobre esse universo. Existem algumas formas de classificação das demências. Nós podemos classificá-las de acordo com a origem, de acordo com o prognóstico, de acordo com a idade de início ou de acordo com a velocidade de progressão. A origem seria as demências degenerativas e as demências não degenerativas. Dois exemplos de demências degenerativas: a demência de Alzheimer e a demência frontotemporal. Como o próprio nome mostra, é uma degeneração do cérebro. Um exemplo de demência não degenerativa, uma demência causada por um AVC, por um acidente vascular cerebral, que pode ser um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Isquêmico, quando uma artéria entope e causa morte de neurônios, ou hemorrágico, quando uma artéria se rompe e há um sangramento dentro do cérebro. Então, isso é um caso de uma demência não degenerativa, uma demência que está sendo causada ou pela isquemia ou pelo sangramento. Uma outra demência não degenerativa é uma demência causada por traumatismo crânioencefálico. Existem algumas demências que são reversíveis. O que isso quer dizer? São demências que podem ser curadas se o diagnóstico for feito no momento certo. Uma causa de demência que é reversível: a demência que é causada por deficiência de vitamina B12. Você fazendo a suplementação da B12, esse paciente ele fica curado. Uma outra causa de demência que é reversível: uma demência causada por um hematoma subdural crônico. O que é isso? É quando há um sangramento entre o osso e o cérebro, entre o osso da cabeça e o cérebro. Isso é um hematoma subdural crônico, porque é um hematoma que vai sendo formado aos poucos. Se drenando esse hematoma no momento certo, o paciente pode ficar curado dessa doença. Então, por isso que ela é reversível. A demência ela pode ser de início precoce ou tardia. Precoce quando ela acontece antes dos 65 anos de idade, que é o raro, não representa nem 5% do total dos casos. E a demência tardia é aquela que ocorre acima dos 65 anos, que é a mais comum, cerca de 95%. Existem demências que são rapidamente progressivas. O que isso quer dizer? São quadros que evoluem muito rápido. O paciente deteriora de uma forma muito acelerada ao longo de um ano. E as demências
lentamente progressivas, onde o paciente vai piorando de forma lenta ao longo dos anos. Quais são os tipos mais comuns de demência? Antes disso, eu quero deixar bem claro, explicado. Demência não é doença que afeta somente idosos. É raro, mas pode ocorrer em pessoas jovens. Alzheimer não é o único tipo de demência. Existem vários outros tipos de demência. É comum no consultório o paciente falar ou colocar como sinônimo: demência é igual a Alzheimer. Demência, Alzheimer é um tipo de demência. Outros tipos de demência: demência vascular, demências com corpos de Levy, demência frontotemporal e a demência mista ou demência combinada. Esses são alguns tipos. Existem outros tipos mais raros, mas esses aqui são os principais tipos de demência. Vou dar uma introdução sobre a demência de Alzheimer, mas vai ter uma aula só sobre esse tema. A demência de Alzheimer ela resulta do acúmulo de proteínas anormais, as beta-amiloides e as proteínas tau, e elas vão comprometer o funcionamento dos neurônios. Ela manifesta principalmente por esquecimentos, dificuldade de aprender novas informações e desorientação espacial. Evolui lentamente e costuma responder bem a mudanças da rotina, aos tratamentos ditos não farmacológicos. A demência vascular, ela é causada por problemas na circulação sanguínea, e esses problemas vão causar um dano ao tecido do cérebro, pela falta de nutrientes, pela falta de oxigênio. Ela pode ser isquêmica ou hemorrágica, como eu disse há pouco. E geralmente, a demência vascular, ela ocorre em degraus. O que isso quer dizer? O paciente piora, estabiliza por alguns anos, piora, estabiliza por alguns anos, piora. Então ela não vai ocorrer de forma progressiva, ela é em degraus. E o tratamento da demência vascular é o controle dos fatores de risco, que é hipertensão arterial, que é controle do colesterol, controle do diabetes, cessação do tabagismo, cessação do sedentarismo, controle do peso. Um outro tipo comum de demência é a demência por corpos de Levy. Ela é caracterizada por alterações cognitivas associadas com manifestações muito parecidas com a doença de Parkinson. Os pacientes com demência com corpos de Levy, eles podem apresentar alucinações, que são alucinações bem vívidas. Ele pode apresentar um transtorno do sono chamado transtorno comportamental do sono REM, desautonomia, queda da pressão. Esses pacientes têm um maior risco de quedas e deve-se ter um cuidado especial com relação a medicamentos que são remédios que são prescritos com muita frequência para esse grupo de pacientes, que são os neurolépticos. Eles têm uma sensibilidade aumentada a esses remédios. Esses remédios podem causar um quadro grave chamado síndrome neuroléptica maligna. Na aula sobre demência com corpos de Levy, eu vou explicar melhor sobre esses pontos. Uma outra demência, um outro tipo de demência é a demência frontotemporal. A demência frontotemporal é uma demência que afeta principalmente duas regiões do cérebro. O lobo frontal, que é uma região localizada aqui na frente, e os lobos temporais, que é a região do cérebro localizada aqui ao lado. A demência frontotemporal, DFT, ela é caracterizada por alterações comportamentais e alterações de linguagem. E essas alterações elas acontecem principalmente no início da doença. Geralmente a família traz o paciente no consultório falando que o pai está mais desinibido, que o pai está fazendo piadas que antes não eram habituais para ele estar fazendo, que ele está mexendo com a esposa, com a namorada dos outros. É uma demência que causa um constrangimento muito grande para a família e coloca esse paciente até em situação de risco. A linguagem também sendo afetada, a capacidade de comunicação dele prejudicada. Então ele não consegue se expressar, não consegue mostrar para alguém aquilo que ele deseja. Isso traz uma certa raiva, frustração. Demência frontotemporal afeta o paciente, afeta a família,
afeta a comunidade, porque é uma coisa bem complexa mesmo, bem drástica. E ela é mais comum de acontecer com pessoas com menos de 60 anos. É a causa principal de demência pré-senil. Um outro tipo de demência é a demência mista, que é uma combinação entre duas demências. Então, a demência de Alzheimer ela pode vir combinada com a demência vascular. Ela pode vir combinada com a demência com Corpus de Levy. Ela pode ser associada à demência da doença de Parkinson. A demência mista é a associação entre duas demências. A próxima aula eu vou falar especificamente sobre Alzheimer.